quero estudar hoje, pensar rapidamente aqui no Salmo 126. E os nossos cultos são rápidos aqui na quinta-feira, tá? É 1 hora apenas de culto. É bem prático, dá para você vir aqui sem problema nenhum. Salmo 126 diz assim, ó: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? Quando nós falamos de esforço, né, para fazer as coisas da nossa vida, para estudar, para trabalhar, para conquistar sonhos, é necessário o esforço. No domingo eu falei aqui que o esforço ele vem com suor, com trabalho árduo, né? Tudo que nós conquistarmos, tudo que nós conquistamos, ele vem com batalha, com dificuldade, né? E isso é importante na nossa vida espiritual também, porque Deus, ele não nos dá nada de graça, irmãos. A salvação é gratuita, né? É uma das coisas que Deus nos presenteia. Mas os sonhos, as nossas conquistas, sejam elas, em especial as conquistas materiais, que as pessoas buscam, as pessoas almejam, até mesmo a nossa saúde, uma boa saúde, isso é conquistado com esforço, com batalha, com trabalho. Nós não podemos achar que essas coisas elas vêm fáceis para nós. E no domingo eu falei algumas coisas sobre isso, né? Sobre sonhos, conquistas de sonhos que Deus colocou no meu coração, e nós estamos orando aí por esses pedidos. E quando a gente escreve um pedido, é porque nós queremos muito aquilo que nós estamos escrevendo ali. Então é importante nós pensarmos sobre isso. Esse texto que eu quero trazer para nós vai abordar algumas coisas sobre sonhos, né? E eu quero fazer uma recapitulação aqui de domingo, para a gente entrar no Salmo 126 agora. Algumas coisas que eu trouxe, algumas atitudes que é importante nós trabalharmos em nossa vida, né? Porque não adianta nós apenas escrevermos os sonhos, pensarmos os sonhos e não trabalharmos em cima daquilo ali, né? O sonho e a fé, eles são parecidos, né? Porque um sonho, simplesmente deixar um sonho nesse patamar de pensamentos apenas, não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que pensar e agir corretamente, como eu falei no domingo aqui, que os obstáculos eles aparecerão, né? O próprio ir num culto às vezes é um obstáculo para muitas pessoas. Muitas vezes essa luta espiritual, a pessoa prefere ficar em casa ali, no seu conforto, do que buscar ali do que ir até a igreja, até a casa do Senhor, aprender um pouco mais. E então nós precisamos ter esses sonhos, nós pensarmos e agirmos também de forma correta para buscar esse sonho que nós temos, né? Pensar e agir, como nós falamos aqui. Confiar em Deus também, que às vezes nós olhamos ao nosso redor e nós deixamos de confiar. Nós olhamos ao cenário ao nosso redor
E esse cenário faz com que nós não confiemos no agir de Deus, né? A gente está com um problema de enfermidade, e a gente olha aquele problema e nós não confiamos que Deus ele pode curar. E a nossa mente, é interessante isso, que a nossa mente fica sempre pendendo para o problema e não para a resolução do problema. E a nossa mente ela é poderosa, né? E acaba potencializando aquele problema. Então, quando nós agimos de forma diferente, quando nós confiamos em Deus, seja ela na cura, seja ela numa resposta de oração, num objetivo que nós temos, nós começamos a mentalizar, a verbalizar, a escrever isso que nós queremos, e isso vai, né, gerando elementos químicos dentro de nós que acaba trazendo a cura. Então é importante nós termos esse pensamento correto, né? Confiar em Deus, independente do que nós estamos, do que os nossos olhos veem, né? Confiar, independente do que aquilo. E aí é interessante que, como eu falei no domingo, e as coisas se movimentam, né? Em prol daquilo que nós buscamos, através dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Também nós falamos que preciso ter posicionamento proativo. A gente fala que quer obter algo do Senhor, mas as nossas ações, o nosso posicionamento não diz a verdade sobre aquilo que nós queremos, né? Eu quero obter algo, eu coloco um sonho diante de Deus, mas o meu posicionamento já revela que eu realmente não quero alcançar aquele objetivo. Nós precisamos ter essa fé com posicionamento para nós conquistarmos esses nossos sonhos, né? Um sonho sem posicionamento, ele como o Tiago falei domingo, é uma fé sem obras. Então, se você tem algo para colocar diante do Senhor, já se posicione, já vai agindo, já vai planejando, já vai executando, inclusive, né? Já vai atuando, já fazendo com que aquele sonho já comece a ser realizado em nossas vidas. Isso é importante. Fidelidade também nós falamos. Fidelidade a Deus. A realização dos nossos sonhos, ela passa pela fidelidade a Deus, não é? E também, por último, os sonhos devem gerar bênção na vida de outras pessoas. Todos os nossos projetos e sonhos, nós que aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, nós fizemos uma aliança com o Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos, eles têm que ter aliança com os sonhos de Deus. Eles devem gerar bênção na vida de pessoas, né? Senão os sonhos eles não se tornam especiais. O sobrenatural ele não vai agir se nós não tivermos em aliança, em concordância com os sonhos de Deus em nossas vidas. Esses sonhos se tornam realidade quando tudo que nós fazemos tem um respaldo de Deus sobre a nossa vida. Desde do tempo que eu me entreguei ao Senhor, a nossa vida mudou, né? Os meus projetos, os meus sonhos mudaram totalmente. E hoje todos os meus projetos, Deus está na frente, né? Os investimentos, as coisas, o trabalho, tudo
ele é relacionado com o reino de Deus. Então, quando a gente age assim, por isso que o Provérbios fala: consagra ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos, porque há uma aliança, né? Então, se esse sonho não tem, né, o reino de Deus não está como prioridade, sonhos eles se tornam mais difíceis. Mas quando esses sonhos eles têm essa prioridade de reino, as coisas se tornam mais fáceis, né? Mas as coisas vão acontecendo de uma forma sobrenatural, né? As coisas vão se encaixando, né? De uma forma muito legal. Aí quando você olha, você fala: nossa, tá acontecendo mesmo, né? É interessante isso, uma forma muito tranquila, eu digo isso. Mas o salmo que nós falamos aqui parece um salmo de um recomeço, né? O Salmo 126, ele fala de um recomeço. Um povo que esteve cativo, que estiveram presos, eles estão voltando, eles estão sonhando com um recomeço, com um novo recomeço. E quantas pessoas não sonham com um recomeço, com uma nova vida, né? Faltam aí um pouco mais de 3 meses para o final do ano. E quantas pessoas não sonham em ter uma vida familiar melhor? Quantas pessoas não sonham em ter uma saúde melhor, né? A minha mãe mesmo com 87 anos está querendo uma saúde melhor. Ela está reclamando ali de cansaço e tal. Pessoas querem ter uma vida financeira melhor, né? Isso é próprio do ser humano, de ter coisas melhores na sua vida. Ninguém quer ter uma piora na sua vida. Todas as pessoas querem ter coisas melhores. E esse Salmo 126, ele trata isso aí. Eles estão voltando do cativeiro e eles têm sonhos de um recomeço. E aqui que tem alguns segredinhos embutidos nesse Salmo 126 que a gente pode trazer para as nossas vidas, né? E uma das primeiras coisas que nós precisamos ficar atentos nesse Salmo 126 é alegrar-se com a realização dos sonhos. Quando nós realizamos uns sonhos que são sonhos de Deus, nós devemos nos alegrar. Então, executar as tarefas com alegria, né? O versículo 1: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, né? Então, nós sonhamos com coisas, e nós precisamos não só sonhar, nos alegrarmos, porque quando nós colocamos esses sonhos, esses projetos nas mãos do Senhor, a alegria deve fazer parte da nossa vida. A alegria de executar um trabalho que ele tem um respaldo lá na frente, né? De um recomeço, de uma nova rota, de uma nova vida. O ano que vem nós estaremos recomeçando num novo local. Isso é motivo de alegria. Aí eu fico pensando, né? Como que será ali, né? Um movimento novo, né? Um local novo, um local gostoso, né? Novas pessoas, toda nossa força, irmãos. A equipe de trabalho, ela se esforça para abençoar vidas. A gente fica aqui pensando como nós fazemos para atrair os irmãos para a igreja, né? A gente fica pensando aqui. Então a gente quer levar essa alegria, realização de sonhos. A gente fica feliz quando os irmãos prosperam, em todos os sentidos. Eu fico extremamente feliz quando eu vejo os irmãos prosperando, conquistando coisas, né? Realizando os seus sonhos. Então a gente, como o salmista nos mostra aqui, né? O Senhor nos trouxe os cativos que estavam presos. Foi como um sonho, como uma pessoa quando é liberta de uma prisão, né? Quando a pessoa sai de uma prisão, precisa ver a alegria que é, né? A pessoa chega assim, com aquela liberdade de volta. A alegria faz parte, uma alegria verdadeira, contagiante. É interessante isso, que você já presenciou alguma pessoa que saiu de um presídio
e ela volta para os seus familiares, é uma alegria, né? Uma alegria muito própria, né, do momento, como eles fizeram aqui. E essa alegria nós temos que trazer para a nossa vida, irmãos, para os nossos sonhos. Por isso que quando eu vou trabalhar lá na obra da igreja, eu vou cansado, mas é uma alegria interna. E essa alegria é um combustível para a gente vencer o cansaço, né? Não é fácil. Nós estamos aqui na nossa igreja há mais de 9 anos já, ó, sem férias, sem parar, né? Porque há um sonho e nós já estamos realizando esses sonhos, né? Nós já estamos realizando esse sonho. E sonhos serão mais ainda, maiores. E depois virão outros sonhos, né? E eu conversando com o pastor Júnior aqui, eu falo, pastor, como é gostoso você colocar Deus nos seus sonhos, nos seus projetos, que as coisas fluem, né? De uma forma muito natural. Isso é gostoso. E aí você tem certeza que as coisas acontecem, absoluta. Então alegrar-se com isso, com a realização dos sonhos, foi o que o salmista no Salmo 1 fala. Também reconhecer o que Deus faz por você. O versículo 2 e 3. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso que estamos alegres. Então isso é importante nós reconhecermos, irmãos, o que Deus fez por nós, por mim, por você. O simples a Esther no domingo aqui falou na abertura do culto, né? A salvação, Jesus pela sua vida, motivo de alegria. A salvação eterna é motivo de alegria. Hoje eu conversando com um funcionário lá da obra minha, lá eu falei para ele, né? A alegria da salvação. Ele falou assim: nossa, eu tenho, faz tempo que eu tenho medo de ir até em velório, eu tenho medo da morte, que nem em velório eu vou faz tempo. Eu falei para ele assim: a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas as pessoas morrem de medo da morte, porque talvez elas não conseguem concretizar, né? O que é a vida eterna? Que a Bíblia diz que olhos nenhum viram e ouvidos nenhum ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então assim, há motivo de alegria. O que Deus faz por mim aqui no presente e no futuro e na eternidade. Então o cristão, ele é alegre, deve ser alegre o tempo todo, porque ele deve ele reconhecer o que Deus faz por ele. Então aí eu falo, irmãos, aí eu digo, se realmente as pessoas reconhecessem isso, as igrejas não caberiam de pessoas. Era cheio, eu quero isso aí, eu quero isso para mim, eu quero estar nesse local, que é uma preparação para a eternidade, né? Então reconhecer. Então quando nós presenciamos um esfriamento espiritual, que é uma coisa geral no mundo, as pessoas não reconhecem. Aí quando a gente reconhece o talento de um cantor, vai pessoas ali das multidões e pagam ingresso ali, ficam dias e dias ali acampados. Alguns casos que a gente vê, as pessoas usam até fraldas, porque para não ir no banheiro, para não perder o local a vaga ali, né? Então assim, reconhecer o que Deus fez por nós, por você, coisas grandiosas. Esses últimos 10 anos, irmãos, esses últimos 10 anos que nós nos colocamos ali, né? Na presença de Deus, nesse projeto, nesse sonho de Deus, de nós iniciarmos uma igreja, né? Abrindo mão de salário. Nós tínhamos proposta, né? A minha família, para ir cuidar de alguma igreja, e nós abrimos mão dessa proposta e vamos iniciar do zero ali e tal.
E hoje, depois de mais de 9 anos, eu posso dizer como salmista, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Coisas grandiosas, né? Os meus 2 filhos, graças a Deus, bem, né? O Vitor trabalhando no serviço que ele gosta, né? Num conforto ali, o Juninho da mesma forma, trabalha no serviço que ele gosta, né? Bem amparado, morando bem, né? Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos felizes. Estamos terminando uma construção, graças a Deus, coisas grandiosas. Depois disso eu fiz 2 pós-graduação, estudando, 3 complementos, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos felizes, reconhecer o que Deus tem feito. Então as pessoas precisam reconhecer. Os sonhos, ele faz parte disso. Eu reconhecer o que Deus fez por nós. Que nós reconhecer que quando nós entramos nessa igreja aqui, não tinha piso, não tinha forno, não tinha nada. Coisas grandiosas. Reconhecer as pessoas que vieram até esse lugar. Nós temos pessoas talentosas, professores, pessoas grandiosas, costureiras, músicos, né? Tem hora que eu olho para cima desse altar aqui, eu vejo só pessoas extremamente capacitadas aqui. Eu falei, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso que estou feliz, né? Eu não preciso nem cantar mais aqui, que tem pessoas maravilhosas aqui que cantam de forma maravilhosa, se entregam ao Senhor. Então reconhecer o que Deus fez por nós, isso é importante nos nossos sonhos. Aí eu pergunto, você reconhece o que Deus fez por você? Na sua família, mesmo com as dificuldades, né? Que as dificuldades elas existiram nesse período aí, muitas dificuldades, mas o patamar de coisas maravilhosas é mais do que as dificuldades. Terceira atitude, peça sempre a restauração do Senhor para a sua vida. Versículo 4, Senhor, restaura-nos. Eles estavam alegres, né? Eles citaram que coisas grandiosas fez o Senhor por eles. Eles estavam alegres, mas pedindo sempre a restauração. Versículo 4, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Então é importante, nós pedimos sempre a restauração. Ó Senhor, restaura a minha saúde, a minha força, né? Eu tenho bastante coisa para fazer até o final do ano ainda. Então eu preciso pedir força nas orações. Restaura a minha energia, Senhor. Restaura a minha força. Restaura a minha família, restaura a minha... Então nós temos que pedir. E por último, irmãos, plante sempre. Plante. Pois no tempo oportuno, com certeza terá colheitas. Plante sempre. Plante. O versículo 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. É uma promessa de Deus, irmãos. Plante. Olha só, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegrias, trazendo os seus feixes. Aí eu digo, no tempo da pandemia, que nós ficamos aqui mais de 2 anos, irmãos, uma luta. Eu ficava olhando aqui, o pastor Júnior, a Esther, o Carlos aqui, é só aquela... mais de 2 anos, a gente acompanhou a pandemia aí. Para pastor isso é terrível, irmãos. Você quer ver um pastor com o coração triste, você vê a igreja vazia. E nós ficamos 2 anos ali plantando. E nesse tempo a gente construindo, né, lançando a semente. Lançando a semente. Como o salmista nos fala aqui, semeando com lágrimas, com dificuldades. Só que ele dá a resposta, né? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão.
Então, nós temos falado isso aqui, né? Esse ano é o ano da colheita. Nós semeamos esse período todo. Semeamos e agora nós estamos colhendo. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes, a sua abundância. Porque é assim a palavra de Deus. É assim que Deus age. Então plante sempre. Semeie, plante. Faça a obra. Mesmo nos tempos difíceis, plante. Faça o seu plantio. Porque você vai ver que você voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, a sua abundância. Então não pare de plantar, irmãos. Quando nós plantamos, nós colhemos com certeza. Quando nós plantamos, a gente recolhe. Jamais aquele que plantou no reino de Deus ficou sem colher, ficou sem colheita. Nós plantamos e nós colhemos, né? Hoje eu digo que valeu a pena nossa decisão de estar no reino de Deus. Eu gosto, eu vejo crianças, né? Vendo a Laurinha ali já crescendo, a Melzinha chegando, pessoas, isso é gostoso. E juntamente com tudo isso, aquilo que a palavra de Deus nos fala também, busca o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas à sua vida. É simples assim. Amém? Vamos orar, nos colocar de pé para a gente orar.